E aí, turma do História e Concursos, beleza? Professor Alberto Garcia mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos analisar aquele período entre primeiro reinado e segundo reinado. É a fase denominada de período regencial, né, professor? 9 anos, vamos colocar assim 10 anos para facilitar, né? Aí, ó, de 1831 a 1840, que é o período em que os regentes vão assumir o governo. Professor, eu sempre li esse assunto e eu nunca entendi esse nome regente. Pronto. Se você assistiu à aula anterior, você viu que Dom Pedro II ele era muito novinho. Ele não podia governar o Brasil. Então, quem vai assumir o poder serão quem, professor? Serão os partidos políticos. Então, cada representante do partido era um regente. Ah, professor, então, regente é a mesma coisa que partido político, né? Beleza. E aí o que aconteceu? Bora ver aqui com o professor? Vamos lá, né? Canetinha mágica aqui para a gente poder escrever aqui no quadro, aqui com ela, no slide aqui para vocês. E tem o seguinte, professor, veja bem. Período aqui, Brasil à beira do caos, que é o tema que está aqui no nosso slide. E o que acontece? Lembra que eu disse para vocês agora que eram os partidos políticos? Eu até botei aqui como facções. Olha só, as facções, os grupos políticos começaram a lutar pelo poder aqui no Brasil para saber quem iria mandar mais, né, professor? Exatamente. E é o grupo, que era o grupo assim, mais fraquinho, era o grupo dos restauradores. Está aqui o grupo dos restauradores, ó. Era o chamado Caramurus, né, professor? Exatamente, aqui, ó, os Caramurus. Já para tentar puxar para cá um pouquinho, puxei. Ó, o grupo dos Caramurus, né, era um grupo de portugueses antigos que estavam aqui na política e eles sonhavam com o retorno de Dom Pedro. Alguém vai dizer assim, professor, se o Carará já era um político antigo, por que, que ele tinha tanto poder? Dinheiro. Tá vendo aqui, ó? O professor fazendo e coçando aqui os dedinhos? Pois é. Então, como eles possuíam muitas terras e muito dinheiro, praticamente eles tinham poderes amplos dentro da política. Só que era um sonho, né? Mal sabiam eles que Dom Pedro I, lá em Portugal, né, já tinha ido embora, ele já estava ficando doente e já estava à beira da morte. Era, professor, era. Meses depois, Dom Pedro acaba falecendo. O outro grupo são liberais, chamado de liberais moderados. Professor, o que é moderado? O cara que é mais tranquilo, quer mudanças, mas ele é mais tranquilo. Eram chamados chimangos. Olha lá, elite agrária, mas eles queriam a continuidade do rei. E tinha o grupo que era o grupo dos briguentos. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu botar aqui assim. Ó, eram os chamados quem, professor? Os liberais exaltados, também chamado de jurujubas ou jujurubas, né, professor? Ei, também pode vir na sua prova com o nome de farroupilha. Tá certo, professor? Tá. Né? Que era o grupo republicano, era o grupo que queria acabar com a monarquia no Brasil. E aí o que acontece? Nós tivemos uma fase em que tivemos a chamada regência trina provisória, trina, 3 pessoas mandando. Veja, cada um tem uma ideia diferente. Vão se entender? Não, não deu certo. Passaram para a segunda regência permanente, né, professor? A provisória não deu certo, foi para permanente. Pior, as brigas aumentaram. Até que eles chegaram assim no acordo. Qual foi o acordo? Vamos escolher um. E aí escolheram um cara que tinha sido o quê, professor? Ministro da Justiça, padre Antônio Diego Feijó. Ei, Feijó foi muito liberal, o povo não gostou não. Tira Feijó e coloca outro, Araújo Lima. E Araújo Lima, né, ele era conservador, ó, um era liberal, o outro era conservador, tá vendo? Sempre um tentando derrubar o outro. Ei, se o Brasil era liberal e era conservador ao mesmo tempo, onde é que ficava o povo aí? No meio de uma confusão. E dentro dessas confusões, nós tivemos várias revoltas aqui no Brasil. Quais, professor? Aqui, ó. As revoltas chamadas de revoltas regenciais, né? Então, as revoltas regenciais, nós tivemos, por exemplo, a cabanagem no Pará, e o segredo, gente, dessas revoltas é saber onde elas aconteceram. Então, olha, cabanagem, Pará, revolta do Malês, na Bahia, atenção!
Eu coloquei a revolta do Malês aqui, mas lembrando que a revolta do Malês não foi uma revolta política. Então, muitas vezes eu posso tirar, né, do contexto regencial. Como assim, professor? Existe a questão política e a questão social. A revolta do Malês se encaixa na questão social. Tivemos o quê, professor? A Guerra dos Farrapos, aqui, ó, tá vendo só? Professor, tivemos a Sabinada na própria Bahia, né, professor? Nós tivemos a Balaiada no Maranhão, né? Então, veja, várias revoltas que ocorreram no Brasil nesse período denominado de período regencial. Até que aconteceu o seguinte: existe a possibilidade do Brasil virar república, de ser proclamado uma república. Aí os políticos falaram assim: não, opa, se proclamar república eu perco tudo. Vamos fazer o quê? Vamos dar um golpe. E inventaram que Dom Pedro II, aqui ó, deixa eu colocar aqui certinho, para marcar aqui para vocês. Tá querendo me obedecer, mas vai obedecer. Ó, que Dom Pedro II, com 14 anos, aqui, ó, ia completar 15 ainda, né, professor? Já tinha maioridade. Sendo que naquela época a pessoa para ter maioridade ela tem que ter 21 anos, né? Então isso fez com que a política no Brasil perdesse toda a sua credibilidade, como até hoje, né? Não tem muita credibilidade, né, professor? Mas deram um golpe colocando Dom Pedro II no poder. Então, se cai na minha prova, o segundo reinado começa com um golpe chamado golpe da maioridade. Quando é que eu vou ver isso? Próximo encontro. Não perde, não. Vai seguindo aqui a sequencinha. Qual é a regra? Deu like, se inscreveu, ativou ali o sininho, né? E aí você vai receber sempre essas mini aulas aqui, gratuitas, só para você. Um abraço. Tchau.